Olá, sou Paulo Vieira, Master Coach e presidente da Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico. Estamos começando aqui mais uma etapa da série 28 vídeos para uma vida extraordinária. E eu quero agradecer a você por estar comentando, compartilhando, vivenciando os nossos ensinamentos e levando para a sua vida algo extraordinário, algo eficaz, algo que funciona. E o que me deixa também feliz é saber que as nossas experiências têm provocado em você mudanças. Afinal, esse é o meu objetivo. E este é o meu sonho também, te conduzir para uma vida abundante, extraordinária, uma vida real. E é isso que essa série de vídeos está levando você a fazer. Viver uma vida abundante, uma vida de mudança, uma vida de capacidade, uma vida extraordinária. E hoje nós vamos falar sobre um comentário no nosso canal do YouTube que nós recebemos do Rodrigo Borges. O Rodrigo diz: sempre tive uma opinião muito errada. Achava que era uma pessoa boa, que merecia tudo. Após o curso em Brasília do Método CIS, vejo como preciso ser melhor, como preciso trabalhar meus erros, pois hoje vejo que minha felicidade em ajudar outras pessoas era simplesmente a necessidade de ajudar a mim mesmo. Sou muito grato por Deus colocar você no meu caminho. Continue sendo essa pessoa maravilhosa. Abraço, meu amigo Paulo Vieira. E hoje, Rodrigo, o tema é dedicado a você. Erro como etapa fundamental no processo de aprendizado. O que você está falando é uma percepção do que você via como certo, mas na verdade você entendeu que era errado. Motivações erradas. E de fato nós precisamos aprender com os nossos erros. Olhar para os nossos erros. Ter coragem de olhar para o que eu acertei e para o que eu errei. E entender que erro não é fracasso. Erro é apenas resultado. E que eu posso de fato olhar para os meus erros. Olhar para os meus erros e aprender com eles. Melhorar com eles. Deixa eu fazer uma alusão a uma criança. Quando uma criança está aprendendo a carregar algo numa bandeja, por exemplo, ou aprender a andar, ou andar de bicicleta, ela precisa errar. Exatamente, ela precisa errar. Porque esse erro, cada erro, é um processo que faz parte do aprendizado dela. Vamos supor, a criança está carregando uma bandeja e ela deixa cair o que está na bandeja, um copo ou algo, não importa o que. E quando cai no chão, a pergunta é: qual é o comportamento do pai? Qual é o comportamento do líder da vida dela? Porque se o pai disser: você é burra, você não faz nada que preste, você não sabe fazer nada, o que acontece nesse momento de aprendizado? Ela trava, ela se fecha a aprender, porque ela sabe que no processo de aprendizado ela vai errar. E ela sabe que quando ela erra, ela é punida, ela é criticada, ela é humilhada. E o que ela vai fazer? Ela não vai querer aprender de novo, ela não vai querer ousar, ela não vai querer se desafiar a ser melhor todo dia, porque ser melhor todo dia significa aprender todo dia. Porque quando ela era criança e foi aprender, e errou, obviamente errou no processo, ela foi humilhada. Então, quando o pai, quando o líder, quando você mesmo entende que aquele erro é uma etapa fundamental no processo de aprendizado, você vai entender que aquilo é melhor, aquilo faz parte de uma construção, de uma escada. Então qual seria o papel do líder, do pai daquela criança? Olhou, caiu, filha, caiu, pai. Ok, papai está com você. Junta, filha, e continua. Pai, você me ajuda? Ajudo. E aí com a criança, junta, põe na bandeja novamente, vai lá, filho, completa a tua jornada, completa o teu aprendizado. E a criança vai, e quando ela consegue completar o aprendizado, o pai está lá para vibrar, para comemorar. Quando errou, o pai estava junto, não para criticar, mas para dar apoio, para incentivar. E quando acertou, ele estava junto de novo, para comemorar, para celebrar a vitória. Para criar a crença poderosa que erro é importante no processo do aprendizado. Não repetir o erro, mas aprender com o erro. E você, como é que você está enquanto líder? Quando as pessoas erram ao seu lado, como é que você age em relação a isso? Quando o teu filho erra, como você age em relação a isso? Quando você erra, como você age em relação a isso? Você se pune, se humilha? Você se martiriza? Ou você reconhece que é humano e que esse erro é um processo fundamental nesse aprendizado? Então, quando eu olho para as pessoas ao meu redor e deixo de criticá-las, e dou sugestão, eu deixo de apontar o dedo e dou solução, quando eu deixo de dizer o que fazer, mas pergunto como elas podem fazer para que elas sejam melhor, eu estou tomando uma postura de aprendizado, de cooperação no processo de aprendizado. Quantos pais estão destruindo seus filhos porque focam nos erros deles? Quantos líderes estão destruindo seus funcionários, sua equipe, porque foca no erro deles? Aonde você tem focado?
No erro ou no sucesso? No processo como um todo ou apenas naquela etapa do aprendizado chamada falha, chamada erro? Então nós precisamos estar atentos a isso. Eu tenho visto, como eu já disse ainda há pouco, tenho visto muitos pais destruindo a vida dos seus filhos. Paulo, o que você dizer com destruindo? Destruindo a capacidade de aprender. Colocando nessas crianças medo de errar. Pessoas de sucesso não têm medo do erro. Pessoas de sucesso não têm medo da falha. Pessoas de sucesso não têm medo da rejeição. Eles sabem que é uma etapa fundamental. E quando eu falhei, eu já sei que daquela maneira eu não vou mais fazer. Quando eu for rejeitado, eu sei que daquela maneira não mais eu vou fazer. E quando eu busco maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, eu cresço. Eu cresço e vou crescendo. Agora, quando eu tenho medo da rejeição, medo da falha, medo da crítica, porque lá atrás eu fui criticado, fui rejeitado, fui humilhado, fui execrado, essa pessoa não aprende. E se aprender, aprende pouco, o suficiente para não ser criticada. Como eu vejo pessoas ao longo da vida que fazem o mínimo necessário apenas para continuar andando, mas tudo com um objetivo maior, para não ser criticado, para não haver falhas. O corredor de Fórmula 1, Nick Lauda, dizia: piloto que não canta pneu e nunca derrapa é porque está andando devagar. Pessoas que nunca falham é porque estão fazendo o básico, o óbvio, o bobo. Uma das nossas diretoras do núcleo da Febracis tem uma frase tremenda. A frase diz o seguinte: quem tem medo do ridículo se afasta do extraordinário. Ou seja, quem tem medo de errar jamais vai ser excelente em nada. Absolutamente nada. Então eu quero te convidar, joga o medo de errar fora, busca a excelência, busca aprender, e quando errar, aprende com o teu erro, reconhece teu erro, diz: eu errei e vou fazer diferente. E se você tiver essa coragem, essa maturidade emocional, você vai ver que todo dia você se torna melhor do que no dia anterior, como pai, como empresário, como filho, como marido, esposa. Se você pode e consegue reconhecer seus erros, entender que isso é uma etapa fundamental no processo, abastecer, regular, aprimorar aquele erro e seguir adiante, ninguém te segura. Agora, se você tem medo de errar e não vai fazer porque vão te criticar, não vai fazer porque você vai se expor, você não vai ser ninguém na tua vida. Você vai ser uma pessoa básica fazendo o básico. Quem já me conhece sabe de toda a dor e de todos os erros que eu cometi na minha vida. Durante algum tempo era difícil olhar para o passado, ver tantos e tantos erros, tantos e tantos supostos fracassos. Mas hoje, 15 anos depois, 16 anos depois, eu olho para trás e sou grato por todos aqueles erros. Cada erro, em cada episódio, em cada área da minha vida, foi um aprendizado do que não fazer. E olha, eu lhe digo, eu errei tanto na área da empresarial, na área pessoal, na área conjugal. Eu errei tanto e aprendi tanto com aqueles erros que eu posso dizer, eu fiz quase todos os erros possíveis que uma pessoa poderia cometer. E sabe o que isso quer dizer hoje para mim? Eu sei exatamente o que não fazer. E eu também sei exatamente o que fazer. E é olhando para o passado, olhando para os meus erros, sem dor e sem culpa, mas com aprendizado, que me possibilitou ter a vida e a vida abundante que eu tenho hoje no meu casamento, a vida abundante na minha empresa, a vida abundante que eu tenho hoje na minha vida pessoal, na minha saúde. Foram os erros do passado, poder olhar para eles sem culpa, mas com reconhecimento, com maturidade e, sobretudo, com aprendizado. Olha para o teu passado. Olha e aprende com os teus erros. Olha ao teu redor, para as pessoas que te rodeiam. Aprende com os erros dela. Seja grato ao seu pai pelos erros dele e não cometa os erros dele. Seja grato à sua mãe pelos erros dela e não cometa os erros delas. Pelo contrário, aprenda com eles. Aprenda com as outras empresas. Aprenda com o mercado. Aprenda com você. O importante é que você aprenda com os erros. E essa é a dica final que eu quero dar. E lembre-se, eu e você temos um compromisso de aprender todos os dias com os nossos erros. O compromisso de buscar uma vida abundante, sem ansiedade, mas buscar ser melhor todos os dias. E eu e você só podemos ser melhor todos os dias se nós aprendermos com os nossos erros, mas sobretudo com os nossos acertos também. Então, Rodrigo, essa é a nossa dica de hoje, um tema importante que fala de erro, fala de aprendizado, e eu quero que vocês fiquem focados nisso e façam diferença. Uma boa semana, Deus te abençoe e até a próxima.